Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes, porque nós não repetimos aqui o texto da revista. A nossa proposta é a de apresentar subsídios complementares para os amados irmãos. E para que os irmãos não percam o roteiro, nós aconselhamos que leiam o texto de apoio e os slides, porque nós estamos seguindo este roteiro estabelecido. Durante a semana, nós publicamos 5 ou 6 textos da lição dos adultos, do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também publicamos videoaulas, textos de apoio de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de escola bíblica dominical. Tudo isto no site portalebd.org.br. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Se o irmão tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, não nos comprometemos com esta resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e alunos e amigos, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é realizada na sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, que é o templo antigo da Igreja do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, uma reunião aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós estamos estudando a vida cristã dentro da figura, da ilustração do caminho. A vida cristã como o caminho, que é uma figura eloquente e que bem representa o significado da vida cristã e que foi muito impactante, notadamente no início da igreja, os próprios judeus, os romanos, chamavam os cristãos daqueles do caminho. E a primeira obra doutrinária da igreja, que depois da Bíblia, a mais antiga conhecida, a Didaquê, começa dizendo a respeito da vida cristã como um caminho. E o livro mais vendido depois da Bíblia, O Peregrino, de John Bunyan, nada mais é do que uma ilustração da vida cristã como o caminho. Vemos, então, como é eloquente esta figura e como é muito importante que nós reflitamos a vida cristã como um caminho. E hoje estaremos estudando, terminando, inclusive, o primeiro bloco do trimestre, que fala sobre o caminho da salvação. Nós estaremos estudando a lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Isto é muito importante. Esta lição
eu fiquei muito feliz ao verificar que haverá 2 lições neste trimestre em que falaremos exclusivamente do céu. A lição de hoje e a última lição, onde falaremos sobre a cidade celestial. É preciso que falemos do céu. Nós temos o pastor Eliseu, que hoje está fazendo missão lá em Oeiras, no estado do Piauí. Ele dirigiu algumas congregações aqui do Ministério do Belém, no setor do Parque São Lucas, e eu gostava muito de ir aos cultos quando ele me convidava, nas congregações que ele dirigia, porque ele tinha um costume, e deve ter até hoje, um salutar costume. De repente, no meio do culto, ele falava assim, bem alto para toda a congregação: vamos pensar no céu, irmãos. E é exatamente isso que nós precisamos ter em mente. Nós não podemos deixar de lembrar que nós estamos indo para o céu, que o céu é o objetivo da nossa jornada, que não devemos nos apegar às coisas desta vida, mas devemos querer ir para o céu e caminhar para o céu. Na lição passada, eu até cantei aqui a primeira estrofe e o estribilho do hino 332 da nossa harpa cristã, que, aliás, como os bons hinários, tem vários hinos que falam do céu e deste desejo de ir para o céu. Não só a harpa cristã, mas o cantor cristão, salmos e hinos, são as antemas celestes, os coros sacros, estes hinários que estão sendo aposentados nas igrejas, estes hinários que são desprezados hoje pelo povo de Deus, estão lá empoeirados nas estantes dos que ainda os têm, são hinários onde há uma das principais mensagens é sobre o céu. É o desejo de ir para o céu. É a vontade de caminhar para o céu. E o hino 332 da harpa cristã, de autoria do missionário e pastor Samuel Ninstrom, que foi o primeiro presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que substituiu Gunnar Wingren, tanto na Igreja de Belém do Pará, quanto na Igreja do Rio de Janeiro, na época em São Cristóvão. Ele diz: para o céu eu vou, embora for nublado. O caminho, às vezes, espinhoso está. Por Jesus, meu mestre, sempre bem guiado, em seus passos sigo, até que chegue lá. Esse é o desejo verdadeiro de um servo de Deus. Ele sabe que está indo para o céu. Ele tem esta convicção. E ele pode repetir aqui as palavras do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, no capítulo 2, no versículo 10, o profeta diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Nós vivemos num mundo que está no maligno. É um sistema dominado pelo diabo que causa a destruição das pessoas. Este mundo, para usar aqui mais uma vez o livro Peregrino de John Bunyan,
é a cidade da destruição. Este mundo leva o homem ao pecado, à perdição. Nós precisamos sair deste mundo. Deixar de ser deste mundo. Sabemos que a terra, e estou falando do mundo, o mundo espiritual, sabemos que a terra está amaldiçoada por causa do pecado. Foi o que disse Deus ao primeiro casal, lá naquele fatídico dia da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então a terra está amaldiçoada. Será restaurada, sim, no reino milenial de Cristo, mas ela está amaldiçoada. Então eu não posso me apegar a ela se eu quero ser abençoado. E as bênçãos espirituais não estão na terra, não estão no mundo, muito menos. As bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós devemos, então, estar em contato com o céu. Mesmo aqui no mundo, estando no mundo, eu tenho que estar em contato com o céu, porque do céu vêm as bênçãos espirituais para nós. E se há corrupção aqui, e há destruição aqui, aqui não pode ser o nosso descanso. Não. Nós temos que levantar e andar. Ir em direção à casa do Pai. Foi o que fez o filho pródigo. O filho pródigo estava lá no mundo, desejando comer as alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam. E o porco aqui é um animal imundo. E, de repente, ele caiu em si. Lucas capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Então aqui, Lucas 15, versículos 17 até a primeira parte do versículo 20. Ele se levantou, saiu do lugar dos porcos e foi para a casa do pai. É isso que nós fizemos. Nós caímos em nós ao crermos na palavra da verdade e nos levantamos, como diz o profeta Miqueias: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então, o céu é o nosso destino, é a casa do Pai. E quando eu digo que é a casa do Pai, é porque o próprio Jesus disse que vai nos levar para a casa do Pai. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus disse que o seu objetivo é nos levar para a casa de seu Pai. E ele disse que, se ele fosse, ele voltaria. E ele foi. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, Jesus foi para o céu, e ele disse que se ele fosse para o céu, ele voltaria para nos levar para o céu. Então, o céu é o nosso destino, como diz o título da nossa lição. Nós somos salvos para ir para o céu. E aí eu me lembro do saudoso diácono Manuel Clóvis Machado, diácono dos mais antigos do Belém, que faleceu com 98 anos de idade, que era crente desde os 20 anos. E ele nunca se cansava de me dizer: Caramuru, eu aceitei a Jesus para ir para o céu. Por isso nós devemos perseverar, ficar firmes para chegar ao céu. O céu é o ponto de chegada do caminho da salvação. É o lugar de chegada do caminho da salvação. Eu só tenho salvação por quê? Porque eu chego ao céu. A minha salvação é chegar ao céu. É a glorificação. É o último estágio do processo da salvação. Quando eu for glorificado, eu aí sim, e só nesta hora, eu serei salvo para sempre. Terei chegado ao céu, que é o meu destino. Quem crer e for batizado será salvo. Esta salvação, que é no fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. A salvação que é o fim da nossa fé. Como diz Pedro, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. E a salvação só se completa com a glorificação. Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é o estágio final. É aquilo que nós estamos esperando. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta que ele escreveu, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, este é o anelo. Ele repete isso na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós notamos que o verdadeiro cristão, o servo de Deus, ele tem o céu na mente, ele tem o desejo de ir para o céu, ele quer ir para o céu e está caminhando para o céu. Porque se a vida cristã é um caminho, o que é um caminho? Eu fui ali ao dicionário Wise da língua portuguesa e ele diz o seguinte, que caminho é a porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir. É o espaço ou distância percorrida ou ainda por percorrer para se chegar a determinado lugar. Quando Jesus disse que ele era o caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus se coloca como caminho, ele diz o quê? Que é esta via entre Deus e o Pai. E se nós entramos por este caminho, é para chegar a um lugar. E que lugar é este? É o céu. Então não há sentido algum de eu servir a Jesus sem estar indo para o céu. Por isso que é extremamente maligno, satânico, diabólico o que andam fazendo com o evangelho nos dias de hoje. Pregando um evangelho voltado para as coisas terrenas, para as coisas desta vida. É o que faz a teologia da prosperidade, querendo que as pessoas sirvam a Jesus para ter dinheiro, para ter riqueza, para ter status, para ter fama. Há templos e templos lotados de pessoas que estão buscando a Jesus por causa do bolso, por causa da fama. Isto é a negação do evangelho. O caminho é o espaço ou distância percorrida ou ainda por percorrer para se chegar a um determinado lugar. E este lugar é o céu. Jesus disse que ia nos levar para a casa do Pai. Jesus disse que é o caminho porque nós vamos ao Pai. Paulo disse que o servo de Deus, ele está esperando dos céus a Jesus, que a sua cidade é o céu. É a cidade celestial. É para isso que nós fomos salvos. Fomos salvos para ir para o céu. Mas essas pessoas não falam do céu. Essas pessoas falam da terra. Essas pessoas prometem um paraíso aqui na terra. É o falso evangelho, esta teologia da prosperidade. Mas também tem a teologia da confissão positiva, que defende a imunidade contra as dificuldades deste mundo. O objetivo do evangelho é impedir a doença. O objetivo do evangelho é impedir as adversidades. É fazer a pessoa parar de sofrer. Ou seja, você crê em Jesus para viver bem aqui na terra. Não é isso. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus, nós vimos na lição passada, é que nós entremos pela porta estreita para andarmos no caminho apertado que nos leva à salvação. E a salvação se dá quando nós entramos no céu, quando somos glorificados e entramos no céu. Deus quer que nós
moremos com ele para sempre no céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É a cidade celestial o nosso destino. Deus quer morar conosco, habitar conosco na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Não é aqui na terra. É só lá que o texto diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pregar um evangelho de que você vai viver bem aqui na terra, sem doença, sem problema financeiro, sem dificuldade, sem sofrimento, é mentira do diabo, que quer que você fique com a mente voltada para esta terra, quando o objetivo de Deus é nos levar para o céu. E lá no céu não haverá dor, pranto, clamor, morte, não haverá lágrima. Lá no céu. Aqui não. Aqui é bem o contrário. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui neste mundo nós teremos aflições. Foi o que Jesus disse, João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo nós temos uma luta, no mundo nós temos aflições, no mundo nós temos tribulações, e nós conseguimos suportar tudo isso. Por quê? Porque o nosso alvo é o céu. E quem está indo para o céu suporta as aflições, porque se lembra exatamente de que aqui não é o nosso descanso, de que aqui há destruição, de que aqui há corrupção, mas nós não vamos ficar aqui. O nosso propósito não é estar aqui. O nosso propósito é ir para o céu. E aí, assim como eu disse, que nos inários tradicionais, nos inários, nós temos diversos hinos que falam a respeito do céu. Hoje em dia, nos cânticos que se entoam por aí, o que falta é o céu. Se fala muito do eu, se fala muito de riqueza, se fala muito de vitória, se fala muito de bênção, mas não se fala do céu. Por quê? Porque as pessoas não têm mais esta visão, que é a visão correta, que é a visão do verdadeiro cristão. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo fala disso. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
como eu estou indo para o céu, como eu sei que no céu eu tenho a glória de Deus, eu tenho a comunhão com Deus, eu não terei morte, nem clamor, nem lágrima, nem tristeza. Então eu suporto as aflições do tempo presente, porque eu sei que o que está reservado para cada um de nós é muito maior e muito mais proveitoso. Vale a pena sofrermos aqui, porque aqui não é o nosso descanso. O nosso descanso é o céu. O nosso objetivo é o céu. E a primeira, e por isso, né, é importante, quando nós vemos que a vida cristã é um caminho, nós sabemos que a entrada é a porta estreita e a chegada é o céu. E queremos ir para o céu por quê? Porque esta é a esperança de cada um de nós, né? Essa esperança é ir para o céu. Mas o que é o céu, irmão Caramuru? Pela palavra céu, na Bíblia, ela pode se referir a três coisas, né? É um conceito, é uma palavra que serve para três conceitos. A primeira ideia de céu é a atmosfera terrestre. É Gênesis 1:5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e amanhã, o dia seguinte. No segundo dia da criação, Deus criou os céus. E esses céus aqui é no sentido físico. Estes céus aqui é a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Quando você está num dia ensolarado, você olha e vê o céu azul. Você fala, olha que céu limpo, que céu azul. Olavo Bilac, no hino à bandeira, ele fala do azul da nossa bandeira como sendo o azul do céu. Mas, na verdade, Yuri Gagarin, o primeiro astronauta, o astronauta russo que deu a primeira volta em torno da Terra, a sua primeira frase foi: a Terra é azul. Então, este azul do céu, na verdade, não é o céu, é a Terra, é a atmosfera terrestre. Esta camada de ar que está acima da crosta terrestre. Então, esse é o primeiro significado de céu. É esta expansão que foi criada por Deus, que dentro do nosso planeta é a atmosfera terrestre. Esse é o primeiro significado de céu. Podemos dizer que é o primeiro céu. É aquele que nós vemos com os nossos olhos. E que nós sabemos que é a Terra e não o céu. É a atmosfera terrestre. O segundo significado é o significado de espaço sideral. Quando nós vemos aquelas imagens da estação espacial, onde estão ali os astronautas se revezando durante um período de meses, a Estação Espacial Internacional, aí nós vemos, quando nós vemos aquelas naves que são mandadas para a Lua, para Marte, aí nós vemos o céu no sentido de espaço sideral.
onde estão as estrelas, onde estão os planetas, os cometas, os satélites. Né? Isso nós vemos lá no versículo 14 de Gênesis 1. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. Então, aqui nós temos os céus no sentido de espaço sideral, esse que nós não vemos com os nossos olhos físicos. Vemos hoje com a tecnologia, pelo telescópio ou os telescópios Hubble, por exemplo, aquele grande telescópio, né, que nos mostra milhares e milhares e milhões de anos-luz de distância. Esse é o espaço sideral, que nós podemos chamar de segundo céu. Então, tem o primeiro céu, que é a atmosfera terrestre, este céu azul que nós vemos. Nós temos o espaço sideral, que é onde estão os planetas, as galáxias, os cometas, enfim, que nós vemos hoje pela tecnologia, pelos equipamentos que nos permitem vê-lo, mas que não o vemos a olho nu. E nós temos um mundo espiritual, onde habitam Deus e os anjos fiéis. Esse é o outro significado de céu. É por isso que a Bíblia sempre fala em céus, no plural. Então, nós temos a atmosfera terrestre, que podemos chamar de primeiro céu, o segundo céu, que é o espaço sideral, que são físicos. Mas nós temos um mundo espiritual, onde Deus e os seus anjos habitam. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 30, na oração que Salomão faz para a dedicação do templo, a maior oração da Bíblia, o sábio Salomão fala do céu. 8:30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e de teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação, nos céus. Ouve também e perdoa. Ainda nesta oração, no versículo 43, ouve tu nos céus, assento da tua habitação. E no versículo 49, ouve então nos céus, assento da tua habitação. Então, por 3 vezes, Salomão fala que Deus mora no céu, habita no céu. Isso os irmãos veem lá também, segundo Crônicas, capítulo 6, que também está ali a oração de Salomão. Então, aqui nós teríamos o terceiro céu. O salmista, no Salmo 103, se não me falha a memória, é isso mesmo, Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Os céus é o lugar também em que Deus mora, e mora juntamente com os seus anjos fiéis, porque o diabo e os seus anjos foram expulsos do céu. Nós vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3.
E viu-se outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ainda no versículo 7 deste capítulo 12 de Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, este mundo espiritual é o céu onde está a glória de Deus, onde está o trono de Deus e onde estão os seus anjos. Lembrem-se que tanto Ezequiel viu os querubins que estavam na glória de Deus, como Isaías viu os serafins que estavam voando junto ao trono de Deus. E João viu, lá na ilha de Patmos, ele arrebatado em espírito e levado ao céu. Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E neste trono ele viu os 4 animais e os 24 anciãos. E depois milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. Como ele fala aqui no capítulo 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então, este é o céu, a habitação de Deus e dos seus anjos fiéis. Mas o diabo, quando pecou, ele foi tirado deste lugar da glória de Deus. Ele foi retirado de lá. É o que lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, percebam aqui que é o que está escrito lá no livro do Apocalipse. Por causa da sua revolta, o diabo e os seus anjos foram retirados da presença de Deus, retirados do trono de Deus. E esse lugar do trono de Deus, ele é chamado na Bíblia de céu dos céus. É céu dos céus. Essa expressão nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Essa expressão é repetida em 2 Crônicas 6 e 18. E Neemias, no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Então, aqui é esse lugar onde está o trono de Deus. Deste lugar, o diabo e os seus anjos foram retirados. Mas hoje eles ocupam um lugar ainda no mundo espiritual, que o apóstolo Paulo chama de lugares celestiais. Lá em Efésios, capítulo 6,
versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eles ocupam lugares celestiais, de onde esses lugares que eles ocupam, eles serão retirados de lá no dia do arrebatamento da igreja. Porque Miguel e os anjos, como nós lemos aqui em Apocalipse 12, e por isso que a Bíblia diz que quando Jesus virá com a voz de trombeta e de arcanjo, Miguel expulsará o diabo e os seus anjos deste lugar, que será ocupado pela igreja, e eles serão defenestrados aqui na terra. Ficarão aqui aprisionados durante 7 anos. Então, aqui nós vemos aprisionados no sentido de detidos, né? Não é nada a ver com o que vai acontecer depois do milênio, onde eles estarão presos, né? Eles serão lançados na terra. E por isso que a grande tribulação será um período terrível, porque a igreja, que é a luz do mundo, o sal da terra, vai para a glória, vai para o céu, enquanto que o diabo e os seus anjos é que virão para a terra. Vai trocar a igreja pelo diabo e seus anjos. Que tempo difícil será esse? Por isso, caminhemos para o céu. Caminhemos para o céu. Porque nós estamos esperando Jesus vir dos céus para nos livrar da ira futura. Então, este terceiro céu, podemos dizer assim, é este mundo espiritual. E o apóstolo Paulo fala deste terceiro céu, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Aliás, desculpe, 2 Coríntios 12 e 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, neste mundo espiritual, que é o céu, nós temos o céu dos céus, que é a habitação de Deus, onde está o trono de Deus, onde estão ele e os seus anjos fiéis. Nós temos também o paraíso, aonde Paulo foi arrebatado, e ele chama o paraíso de terceiro céu. Este lugar que fica embaixo do trono de Deus. Como sabemos disso? Porque nós lemos isto em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, estas almas, já os mártires da grande tribulação, vão ocupar o paraíso, que a esta altura estará vazio, porque a igreja já terá sido arrebatada. E os mortos que estão lá no paraíso, a começar do ladrão da cruz, os que morrem em Cristo vão para o paraíso, vão para o terceiro céu, eles já terão ressuscitado e estarão com Jesus nesses lugares celestiais, hoje ocupados pelo diabo e seus anjos. Então, no céu, mundo espiritual, nós temos este lugar que hoje é momentaneamente ocupado pelo diabo e seus anjos, e onde Cristo se unirá com a igreja para o tribunal de Cristo, e depois ele a levará para a Nova Jerusalém, onde então ocorrerá as bodas do Cordeiro, é a casa do Pai, e nós estaremos no trono com Cristo e Cristo com o Pai,
no trono, no céu dos céus, e nós temos também esse terceiro céu, que é o paraíso. É por isso que a tradição judaica fala em 7 céus. Mas nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia só fala do terceiro céu, fala do espaço, fala da atmosfera terrestre. Não podemos ir além do que está escrito. A tradição judaica, ela está eivada de elementos esotéricos da Cabala. Então eles procuram identificar os 7 céus. Mas nós não temos, em primeiro lugar, nada na Bíblia que nos diga que são 7 céus. E muito menos a identificação de cada um deles. Então, devemos ter cuidado com isto. Lembrando da tradição judaica, mas devemos ter cuidado com isso. Então, céu é a atmosfera terrestre, o espaço sideral e a morada de Deus. E é este céu para onde nós estamos indo. A casa do Pai. O lugar que foi escolhido para que nós habitássemos e morássemos com Deus para sempre. A Nova Jerusalém, a cidade celestial. Jesus confirmou que a habitação de Deus é o céu. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus disse que ele veio do céu, voltou para o céu e prometeu nos levar para o céu. Nós já lemos aqui, capítulo 14 de João. Então, Jesus prometeu nos levar para o céu. E o objetivo de Jesus é nos levar para o céu. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos entrar no céu. João, capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tem amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, Jesus aqui ele diz que o objetivo da salvação é que nós sejamos perfeitos em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que nós tenhamos esta perfeição de unidade. E esta perfeição de unidade se dará na glória. E a glória nós já sabemos, é o céu. É o céu dos céus. E é bem isso que o Senhor promete para nós. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu trono, com meu Pai, no seu trono. Então, o objetivo da obra de Jesus é o céu. E estas pessoas que procuram nos demover deste objetivo são agentes de Satanás. Porque o diabo não quer que nós vamos para o céu. O diabo quer que nós vamos para o inferno. Mas isso é um tema de uma outra lição neste trimestre. Então, vendo o que é o céu, vendo que o nosso destino é o céu, quais as consequências, quais as implicações de estarmos indo para o céu? A primeira implicação é que,
Como nós sabemos que o nosso destino é o céu, que aqui não é o nosso descanso, nós procuramos ajuntar tesouros no céu e não aqui na terra. É o que nos ensina o Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nós estamos indo para o céu, o nosso coração tem que estar no céu. Nós temos que buscar tesouros, ajuntar tesouros no céu e não aqui na terra. Veja como essa teologia da prosperidade desvia tudo. As pessoas vão orar, vão ofertar, vão dizimar. Para quê? Para ter dinheiro. Para ter dinheiro. Para ficar ricas. Elas estão procurando ajuntar tesouros aqui na terra. Só que quando eu sei que Jesus veio ao mundo para me levar para o céu, eu procuro ajuntar tesouros no céu. E quais são os tesouros que nós juntamos no céu? As nossas boas obras. Nós fomos criados para fazer boas obras. Nós fomos gerados pela palavra de Deus para fazermos o bem. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A única coisa que nós vamos levar para o céu são as nossas obras. São as nossas obras. É a única coisa que nós levamos para o céu. Lá na eternidade. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A única coisa que passa para a eternidade são as nossas obras, ou boas ou más. Aqui, Apocalipse 14, 13 fala das obras dos salvos. Mas Apocalipse 20 e 13 fala das obras dos ímpios. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. As obras dos ímpios também os acompanham na eternidade. Então, quando nós sabemos que vamos para o céu, nós procuramos ajuntar tesouros no céu. E quais são os tesouros que nós juntamos nos céus? As boas obras. Obras feitas segundo a vontade de Deus. Obras pelas quais nós seremos julgados. A igreja não para condenação, mas para receber galardão. É o que lemos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. E se ao, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo.
Então, as obras serão julgadas por Deus lá no tribunal de Cristo. E quem está indo para o céu procura juntar tesouros no céu. Segundo, como nós sabemos que vamos para o céu, nós temos esperança e bom ânimo. Como já dissemos aqui hoje, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Nós suportamos as tribulações, as aflições, as dificuldades, porque esperamos dos céus a Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. E ter esperança, e mesmo que venha o pior para mim neste mundo, isto não poderá me impedir de ir para o céu. Não foi o que aconteceu com Estevão? Estevão morreu por causa da fé, mas antes dele morrer, ele pôde ver os céus abertos e o Filho do Homem de pé o aguardando. O cristão vai para o céu. Mesmo que morra aqui na terra, ele vai para o céu. E isto lhe dá ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E este ânimo vem, primeiro, porque Jesus venceu o mundo. Portanto, nós também podemos vencer. E segundo, porque aqui não é o nosso descanso. Aqui é a corrupção e destruição. Mas nós estamos indo para o céu e ninguém pode nos impedir. É o que diz o pastor Samuel Ninstrom no hino 332 da harpa cristã. Ele diz: para o céu, aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Quem sabe que está indo para o céu tem uma vida de santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Como eu estou indo para o céu, eu procuro viver separado do pecado. Eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu medito nas Escrituras, eu temo a Deus, eu adoro a Deus. Eu penso nas coisas que são de cima. Por quê? Porque eu me guardo, porque eu quero ir para o céu. E eu sei que no céu não entra pecado. Então eu me santifico. Quem sabe que vai para o céu, ele é vigilante, ele é prudente. Sim, porque ele sabe que vai para o céu. E no céu, então, eu tenho que vigiar para não pecar, para não me embaraçar e, com embaraço, ir ao pecado. Por isso que Jesus disse: e as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. Jesus virá buscar o servo fiel e prudente. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ser fiel e prudente, viver em santidade e tomando cuidado e cautela para não pecar. Mas só quem está indo para o céu é que tem este cuidado. Quem não pensa no céu não tem problema de ficar pecando. Quem está indo para o céu não se escandaliza. O que é se escandalizar? É fracassar espiritualmente por causa dos erros dos outros. Nós vivemos hoje, irmãos, dias de escândalo. Pessoas que se dizem servas de Deus, pessoas de proeminência, vivem nos decepcionando. Mas você não pode se escandalizar. Isso é uma característica dos nossos dias. Jesus disse que nos dias imediatamente anteriores à sua vinda, nós teríamos muitos escândalos. Mateus capítulo 24, versículo
10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas quem está indo para o céu sabe que isto está acontecendo porque a vinda do Senhor está muito próxima. Então, quando as pessoas nos decepcionarem, quando os escândalos aparecerem, sirva mais a Deus. Isto é sinal que o céu está mais perto. E em vez de fracassar, em vez de se queixar, em vez de desanimar, sirva mais a Deus. Isto é sinal de que Jesus está às portas. E foi o que Jesus mandou que nós fizéssemos. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 31. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, não é hora de desanimar. Ao contrário, é hora de servir mais a Deus. Quem sabe que vai para o céu tem uma vida de obediência, porque sabe que sem obedecer a Deus, nós não podemos chegar lá. Não podemos ir ao céu. Nós temos que ter uma vida de obediência. E, por fim, quem está indo para o céu quer ir para o céu. Ama a vinda do Senhor. E por isso conduz a sua vida de forma a agradar a Deus. Porque sabe que está indo para o céu e quer chegar ao céu. Você quer chegar ao céu? Você pensa no céu? Você realmente está no caminho da salvação que leva para o céu? Vamos pensar nisso. Amém.